Olá para você, está começando o conteúdo extra desta sexta-feira. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2026, o primeiro programa deste mês. Eu tenho o prazer em entrevistar, no último domingo foi comemorado o Dia do Publicitário. E a gente traz aqui, com grande prazer, Jair Assis, ele é publicitário, ele trabalha na Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre, lá no sul de Minas. A gente já se conheceu alguns anos atrás. E eu trago ele aqui. Jair, muito obrigado, boa noite. Obrigado pela sua atenção aqui com a gente, disponibilidade do seu tempo, em falar um pouco dessa profissão tão importante, a publicidade, comemorada no último domingo. Como é que foi para você a escolha da publicidade, Jair? Bom, primeiro quero agradecer, Eduardo, o teu convite aí, legal te reencontrar aí depois de tantos anos, né? E ver também que você está trilhando aí, a partir da formação que você teve na nossa universidade, né? Uma trajetória tão legal e tão inspiradora. Então, muito obrigado e também mandar um grande oi aí, um grande abraço para a sua audiência. Bom, a profissão de publicitário, Eduardo, ela foi se manifestando em mim de forma muito automática, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa considerada criativa, assim, né? Então, as profissões mais tradicionais da minha época, né? Eu tenho hoje 46 anos, então quando eu era jovem, profissões mais tradicionais como direito, sei lá, medicina, engenharia, não brilhavam meus olhos, sabe? E até a questão de cursar também um curso superior não fazia muito parte da minha realidade. Eu venho de uma família muito simples, né? E na qual ninguém tinha o meu contexto mesmo de onde eu morava, o bairro que eu morava, ninguém tinha essa de fazer 18 anos e fazer uma faculdade. Isso era muito fora de cogitação para mim. Mas daí eu tive uma passagem pela música, eu gostava de escrever. Quando ainda estava na escola, eu gostava de fazer a capa dos trabalhos, né? Então eu tinha essa proximidade com coisas que estão relacionadas à área de publicidade, mas que eu nem sabia que estavam, né? E daí, num dado momento, eu teve dois fatos que são muito cruciais na trajetória, na minha história, assim, que o primeiro foi, eu estava acho que no terceiro ano do colégio ainda, o garoto, eu tinha uns 10 anos de idade, 9, 10 anos, e tinha uma supervisora da escola uma escola estadual que eu estudava, que ela coordenava um coral numa cidade vizinha aqui nossa, a Pouso Alegre, né, que é Ouro Fino. E ela coordenava um coral, chamado Coral Encanto. E ela viu que eu gostava muito de desenhar, e um dia ela pegou e falou assim: a gente tem um coral, a gente queria fazer uma camiseta, você não faz um desenho do nosso coral, que seria uma marca. Então, sou um grande apaixonado aí pelas marcas. E fiz esse desenho do Coral Encanto. Eu lembro que tinha uma clave de sol, assim, escrito Coral Encanto com as borboletinhas, enfim. Entreguei isso na época ainda, né, sem computador, escrito à mão, e passou um tempo, ela chegou com uma camiseta, né, com a estampa do desenho que eu tinha feito. Então, assim, ali foi o primeiro momento que eu me recordo, mas muito jovem ainda. E o segundo foi quando um professor já estava no ensino médio, acho que no primeiro, segundo ano do ensino médio, o professor chegou na sala e falou: a gente está abrindo, eu e alguns colegas professores, a gente está fazendo uma sociedade e está abrindo um colégio aqui na cidade. E a gente vai fazer um curso com todas as escolas que têm ensino médio para a escolha do nome, né? E eu sempre gostei de dar nome para as coisas, até hoje, assim. Então, hoje isso, inclusive, é um produto que a gente oferta para o mercado, né? Um processo de name, de desenvolver nome para a marca, que é super difícil de fazer, inclusive. E daí eu participei, muito assim, sem muitas pretensões, acho que eu sugeri lá 5 nomes, e no final do ano ele chegou e falou assim: Jair, um dos nomes que você deu lá está entre os três finalistas. Daí veio aquelas férias de final de ano, início de ano, e quando voltou no início do ano, um dos nomes que eu sugeri foi eleito aí o nome do cursinho. Ganhei na época uma bolsa de 9 meses no curso extensivo. No cursinho eu tinha terminado o ensino médio nesse momento. E daí foi muito legal, por um lado, por ter ganho o concurso, mas por outro, Eduardo, foi um pouco frustrante, assim, porque contexto de família, eu tinha zero perspectiva de estudar fora e não tinha o curso de publicidade aqui na minha cidade. Então fiz o cursinho e não prestei vestibular. Nossa. Isso foi lá nos idos de 2000, não, de 1998, 99, uma coisa assim. E eu já ali, né, desempregado, tudo, e depois fui trabalhar no Hospital Samuel Libano, que agora virou Complexo Hospitalar Samuel Libano, é o maior complexo da saúde aqui na nossa região, e fui trabalhar na ocasião lá de porteiro no hospital. Eu estava desempregado, não arrumava trabalho, e já com 21 anos, 20 anos ali, precisava trabalhar, né? Mas O nunca novo rumo, deixei. né, Jair?
dando um rumo, né? Eu falei, ó, né? E aquela época o trabalho era escasso, né? Eu lembro que eu fazia muito, comecei, eu tava dando mais entrevista que gente famosa na época, porque ia nas fábricas, lugar assim que qualquer pessoa arrumava trabalho, né? E eu não conseguia, eu tava me frustrando na época já, porque eu falei, ó, não que eu me ache melhor que ninguém, mas os caras do meu bairro, os caras são assim, sabe? O cara que não tá nem aí com nada, o cara que não leva a sério nada, o cara conseguiu o trabalho e não conseguia. E daí, né, sei lá se é o destino, se é Deus, o que seja, né? Às vezes tem planos pra gente. Daí comecei a trabalhar no hospital, né? E no meio ali de 2001, de porteiro no pronto-socorro. Então foi um grande aprendizado ali. Eu trabalhei no pronto-socorro por 5 anos e meio, mais ou menos, e mais 2 anos numa outra portaria do acesso particular. E nesse meio tempo, né, quando começou o primeiro curso de publicidade na universidade, inclusive que eu atuo hoje, eu estava desempregado. Quando veio a primeira turma, imagina, né, tem o curso, agora na minha cidade eu não posso pagar. Quando começou a segunda turma, eu já estava trabalhando no hospital, mas ainda que eu ganhava não dava para pagar. Daí eu entrei na terceira turma. Hum. E eu já entrei com 24 anos na faculdade. Né? Você vê, a galera que formou comigo, quando se formou, tinha 21 para 22 no máximo. Eu entrei com 24. E daí eu entrei assim, daí tudo fez sentido, né? Porque tudo que eu tinha feito, eu fiz Senai, igual eu falei, eu fiz conservatório, tudo que eu fui fazendo, fazia um tempo, largava. Daí meu pai falou, mais uma coisa que vai começar e vai largar, né? Mas daí eu me identifiquei assim, até disciplina chata para mim era legal. Sentava na frente e gostava de tudo. E daí fui tomando gosto, e aí a profissão foi tomando conta de mim, assim. E daí as coisas foram acontecendo, e daí, nesse tempo paralelo à faculdade, eu trabalhei no hospital, e depois, uma época que praticamente não tinha vaga de estágio, hoje a gente tem muita oportunidade, a gente vai falar disso depois, mas uma época que era sem oportunidade, eu consegui me formar e ser contratado. Eu fiz um estágio no último ano, e fui contratado na assessoria de comunicação da fundação, que mantém o hospital. Né? E como é que você E está assim vendo hoje começou. essa questão da profissão, o Jair? Que a gente está nessa questão das mídias sociais, das redes sociais também, essa questão da IA, né, inteligência artificial. Como é que você vê? Você também que é professor, né, da Universidade em Pouso Alegre, como é que está sendo essa dinâmica para você como profissional e também passar para os seus alunos? Está sendo meio complicado? Eduardo, é uma ótima pergunta, uma ótima reflexão essa, assim. Eu entrei na faculdade no ano de 2004, né? Grande parte dos alunos que estão em sala hoje, eles nasceram depois disso, inclusive. Então, para muitas coisas que para mim era comum naquela época, e eu já não era tão jovenzinho, né, com 18 anos, já tinha mais que isso, era... os alunos hoje, eles nem sabem, assim, o que aconteceu quando a gente fala de, sei lá, Mamonas Assassinas, às vezes Ayrton Senna, eles sabem, já viram falar, mas eles não têm aquela ideia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o mundo hoje é completamente diferente, né, do ponto de vista de processos de comunicação, de construção de marca, do que era naquele momento. E eu digo hoje, só que hoje ainda tem um agravante. Não, mas um agravante pro lado positivo, eu penso. Eu sou muito otimista quanto a isso. As pessoas hoje, a velocidade é muito maior de transformação. Né? Costumo dizer que a gente já viveu por muitos e muitos anos, assim, a gente é muito próximo ali ó, no tempo de faculdade, né? Eu me formei em 2007, né? E, e a gente vivia uma era de transformações. Então, sempre as coisas foram mudando ao longo da história da humanidade, né? Só que os movimentos de transição, as mudanças, tinham impactos menores e eram mais espaçadas, ou seja, levava mais tempo para acontecer. O que a gente tem hoje? Mudanças mais bruscas, mais profundas no modo de vida das pessoas, de consumo, de todos os tipos de relação que a gente tem, seja com as pessoas, com marcas, né? Em um espaço muito menor de tempo. Né? E daí, nesse cenário, a gente tem todos os impactos que a inteligência artificial, a automação de dados está causando na nossa profissão. Então, eu digo hoje para os alunos, começar o curso, eu costumo dizer que eles vão iniciar um curso que se chama graduação em publicidade e propaganda, comunicação social, mas vão formar em outra coisa, que vai continuar com o mesmo nome, mas é um outro mundo daqui a 4 anos. Né? E a inteligência artificial está possibilitando a gente ter mais performance, né? Assim como aconteceu se a gente olhar 20 anos atrás com a adoção do próprio computador, dos softwares, como o Photoshop, né, que é super conhecido. Antigamente, antes do Photoshop, as coisas eram feitas à mão. Eu tive um professor, até pouco tempo atrás, ele ainda estava no curso, ele foi da primeira turma de publicidade da Unital, em Taubaté. E ele dizia que naquela época os layouts, né, os anúncios eles eram feitos à mão e apresentados à mão, pintado à mão.
Daí imagina que a pessoa não gostei do azul, troca para amarelo, né? Mas tem que fazer tudo de novo. Veio os softwares de computação gráfica e o que eles causaram naquele momento? Uma grande ruptura. Os diretores de arte que faziam os trabalho à mão, né, precisaram migrar para aprender a manipular a ferramenta do computador, do software, e daí ele melhorou basicamente dois parâmetros: o tempo de entrega e a qualidade das entregas. E eu vejo muito que esse cenário, claro, em outro contexto, está se repetindo agora, né? A IA ela está agilizando as nossas entregas, melhorando a qualidade de entrega, para que a gente consiga ter mais tempo para conseguir ter essa percepção humana, né? Que é criativa, que é o DNA da nossa profissão. Então, ajuda a poupar aquele trabalho mais braçal que a gente fazia até então. E o que você espera da publicidade para os próximos anos? Bom, os cenários são muito otimistas. O Brasil aí está sempre no ranking entre os três países mais criativos do mundo. A gente tem as agências mais premiadas do mundo. Então, o Brasil é um país de DNA criativo e isso se reflete muito na propaganda. E olhando para a profissão, para o mercado, né, a gente observa hoje, Eduardo, vários movimentos em vários mercados. Né? Eu atuo muito hoje na minha agência na área de saúde. Então, a medicina, até um tempo atrás, assim, a pessoa se forma, ele é médico e ele já está com a vida garantida. Tinha pouca concorrência. Né? O que aconteceu em outros mercados, de outras áreas, está acontecendo inclusive na área da saúde agora. Um boom, uma explosão de faculdades de medicina, formando muita gente, e o mercado não comporta tanta gente assim em todos os mercados, ou seja, isso gera concorrência, que é lógico que é muito bom. Mas para a gente vender produtos, serviços semelhantes, né, a gente precisa de um trabalho muito grande de comunicação para conseguir identificar necessidades específicas do público, conseguir criar posicionamento, agregar valor e fazer com que o público perceba isso. E o trabalho da profissão agora e sempre vai ser esse, da gente conseguir ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões de compra, né? Só que o cenário hoje ele é muito promissor no seguinte sentido: a gente tem um acesso muito grande a dados, né? E esses dados, quando a gente consegue usar de uma forma estratégica e ter conhecimento técnico para isso, né? A gente mantém aquela espinha dorsal do perfil criativo da profissão que nunca vai deixar de existir, né? Mas a outra perna é muito essa, a gente ter base em dados e ter mais um processo mais assertivo, mais garantido de resultado na relação com nossos clientes. Professor Jair Assis foi o convidado dessa semana. Muito obrigado pela sua atenção aqui. Você, além de professor da Univasa, em Pouso Alegre, você também tem uma empresa que atua diretamente na saúde. Agora é o seu momento, se quiser deixar seu produto, também falar um pouquinho sobre as suas redes sociais, fica à vontade aí. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e parabéns pelo Dia do Publicitário, comemorado no último domingo, dia 1º, que você seja representado por outros profissionais da área da comunicação. Bom, muito obrigado, agradeço o convite, Eduardo, e poder aqui conversar com você sobre o dia dessa profissão que eu escolhi para a vida, assim, eu falo, é uma profissão que a gente não sai do trabalho às 5, 6 da tarde e deixa de ser publicitário, a gente é publicitário 25 horas por dia, sabe? Bom, eu e a minha sócia Soraya, a gente tem uma agência com foco somente na saúde, é a primeira de Minas Gerais, que é a New Red. Então, a gente tem um trabalho muito de processo de construção de marca, né, o famoso hoje brand, né, que está bem popular nas redes sociais, mas a gente já vem trabalhando com os clientes nesse processo de construir marca, que vai muito, inclusive, muito além da própria publicidade, né, a área da saúde, seja a fisioterapia, a nutrição, a medicina, ela tem regras muito específicas de legislação, e a gente tem todo o cuidado e a gente tem ajudado aí nos últimos 8 anos as empresas, os profissionais de saúde a se comunicarem de uma forma mais adequada na relação com o mercado. A gente faz essa mediação com o mercado. E para quem tiver interesse em continuar a conversa, o meu Instagram é Jair Assis, com dois S no final, dois S, né, no início, dois S no final. E a nossa agência é a Newhead, né? O Instagram é newhead.com.br, que é o mesmo endereço do nosso site. Então, fico à disposição aí. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, Eduardo. E vida longa aí, o sucesso do seu programa. Eu que agradeço ao professor Jair Assis, a todos uma excelente semana. Isso que a vida tem de melhor. Conhecer pessoas como
o Jair, o professor aqui, que pode contar um pouco da sua história e também o que ele espera da profissão de publicitário para os próximos anos. A todos uma excelente semana. Muito mais uma vez, obrigado, professora. Excelente semana. Até a próxima sexta-feira.